Olá, aqui quem fala é o Nick, e o formato desse vídeo, como vocês podem estar vendo, vai ser um pouco diferente. Nós não vamos ler um artigo e nem algum texto produzido pela equipe. Na verdade, esses vídeos vão ser considerados extras, né? Então vão continuar tendo vídeos toda terça e toda quinta, meio-dia. Porém, a gente veio com essa ideia de produzir vídeos extras comentando alguma notícia, algum assunto, algum insight ou algum estudo que os membros estiverem fazendo, e eles podem então produzir aqui fora do cronograma de vídeos, né, do calendário de vídeos. E eles não vão ter uma edição tão elaborada quanto os outros vídeos, porque são vídeos extras, então vai ser mais um formato de podcast, falando e comentando e conversando um pouco a respeito do que quer que o vídeo se trate, né? No vídeo de hoje, comentaremos uma notícia que eu li essa semana, que eu acho que vale a pena comentar com vocês, que é uma notícia do site O Antagonista, né? Que o título é: Governo chama Felipe Neto para debater o discurso de ódio. Youtuber irá compor grupo com 24 jornalistas e especialistas para apresentação de estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo. O grupo será comandado por Manuela Dávila, que foi candidata a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad em 2018. Ela, que comanda um Instituto de Combate à Desinformação em Porto Alegre, terá o jurista Camilo Honda Caldas como relator. Ou seja, Manuela Dávila e Felipe Neto vão comandar uma operação de censura de redes sociais. Como tanca. Entendeu? E agora nós podemos ver, por exemplo, por que o Felipe Neto defendeu tanto Lula ano passado. Né? Porque se você pega vídeos do Lula, do Felipe Neto em 2018, ele fala que jamais votaria no Lula, jamais votaria em corrupto, ele jamais se venderia. Aquele discurso falso moralista, né? De integridade. Logo o Felipe Neto, né? Que é uma das pessoas mais medíocres, né? E miseráveis, não só do Brasil, mas do planeta Terra. Né? E por que ele fez isso? Interesse. O Felipe Neto já tinha comentado no passado que ele já pensou em se candidatar para a política, mas ele sabe que ele não tem um eleitorado forte ainda, porque o público dele é infantil. Então ele precisa de tempo para que o público dele cresça, então vote nele para talvez deputado federal ou algo assim. Né? Eu acredito que seja de deputado federal para baixo, né? Porque ele não vai ter muita base de apoio para mais nada. E a melhor maneira de fazer isso, então, é fazendo já uma base política e uma aliança política com trabalhos fora. Então tu vê que simplesmente o Felipe Neto foi um dos maiores defensores do Lula e passadores de pano para a corrupção petista, e também um maior desinformante em relação ao Lula, né? E o Felipe Neto enganou então milhões de pessoas. Milhões de pessoas. O público dele é infantil, né? Crianças de 15 anos que acabaram se fazendo 16 ano passado, tirando seu título de eleitor, e com base nas informações dele, votaram no Lula. Então, é incrível, porque esse cara, esse merda, ele literalmente assediou crianças, entendeu? Alienou crianças para votarem e um político de esquerda que ele queria. Por quê? Porque agora, né, tá recém no início do governo Lula, ele já está trabalhando junto com o governo. Olha que coisa. Aí ele pode facilmente se candidatar sobre a pauta que é: eu fiz parte da equipe que combateu o discurso de ódio nas redes sociais e o extremismo bolsonarista. E as pessoas vão votar nele. Então, tudo que esse filha da puta faz é por interesse. Tudo que o Felipe Neto faz é por interesse. Ele não tem amor pelo que ele faz. Ele só busca poder, influência, né? Porque é tudo que resta. É tudo que resta pra esse cara. E tu vê que, como o próprio grupo aqui vai se propor, né?
O propósito desse grupo, que o governo está criando, é gerar estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo, e para a proposição de políticas públicas em direitos humanos sobre o tema. É sempre esse discurso humanitarista, né? Só que a questão é, o que é o discurso de ódio que eles estão falando? O que é o extremismo que eles estão falando? É o bolsonarismo. E cara, para quem é da dissidência, sabe que o Bolsonaro, infelizmente, não é radical. Infelizmente não é extremista, porque se ele fosse, ele teria dado um golpe. E se ele tivesse dado um golpe, nós não teríamos esse criminoso no poder. Então o Bolsonaro, ele realmente é frouxo demais, isso por causa das tendências neoconservadoras e liberais que ele apresenta. Então se isso vai ser o extremismo, isso vai automaticamente combater qualquer narrativa, qualquer informação dissidente, que seja um pouco mais de direita do que o Bolsonaro. Isso vai ser extremamente prejudicial para todos, né? Novamente, para aqueles nacionalistas e dissidentes que falaram que o Lula é a menor opção, a melhor opção porque ele não seria liberal, né? Seria até mesmo nacionalista, como falaram, façam um L, porque agora vocês não vão poder falar mais nada, porque o Felipe Neto vai dizer o que vocês podem ou não podem dizer. Parabéns para vocês. Porque esse pessoal nacionalista, eles são muito imbecis. Porque eles vejam, por exemplo, discursos do Enéas de 20 anos atrás, dizendo que privatização é ruim. Aí eles associam, Bolsonaro está falando de privatizações, logo, Bolsonaro é liberal e é entreguista. Sendo que são duas realidades políticas completamente diferentes. Muita coisa mudou dentro de 20 anos. As privatizações, como estavam sendo feitas na época do Fernando Henrique Cardoso, eram de fato criminosas. E não quero entrar aqui no mérito da política do Bolsonaro, se as privatizações que ele fez foram boas ou não. A questão é que a situação política é completamente diferente. E tu não pode pautar um voto ou uma estratégia política com base nessas pequenas coisas que são irrelevantes para o futuro do nosso país. Agora nós estamos com um presidente comunista, porque o Lula é sim comunista. Quem dizer que não, não sabe do que está falando, entendeu? Porque acredita que o comunismo, atualmente, é somente o que Stalin queria fazer. Daí ele fala, não, o Lula não quer fazer o que o Stalin, o Lenin ou o Marx quer fazer. E acha que ele não é comunista por causa disso, entendeu? São pessoas que não têm conhecimento de como o movimento comunista, principalmente no Brasil, funciona e atua. Entendeu? O próprio Fernando Haddad, o próprio Fernando Henrique Cardoso foram os maiores marxistas da política contemporânea brasileira, entendeu? Tiveram muita influência. E o Lula foi um dos maiores líderes expoentes internacionais disso. Não é à toa que o próprio Lula fundou, né, o Foro de São Paulo com Fidel Castro, justamente para reorganizar toda a esquerda revolucionária internacional. Então é praticamente uma nova internacional. O Foro de São Paulo é praticamente uma nova internacional comunista latino-americana. Mas não, ele não é comunista, ele é nacionalista, né? Antiliberal. É isso que o Lula é, né? E tu pode ver, quem fala isso é uns caras que foram sempre petistas e hoje subvertem o movimento dissidente, como por exemplo aquele Anita Blian e aquele Farinazo. Ou são pessoas completamente ignorantes que possam, na sua maior parte, menores de idade. Menores de idade, né? Que se influenciam somente por internet, né? Nunca pegaram um livro para ler na vida. Um livro de história do Brasil, nunca pegaram para ler. E podemos ver, então, concluir que o governo Lula vai sim pegar muito no pé e fortificar muito a censura nas redes sociais, o que vai ter interesses de combater a direita e vai capar qualquer discurso mais radical que a direita possa ter, que não seja um discurso liberal medíocre, né? Como, por exemplo, o MBL oferece hoje em dia. Né? O próprio Lula, que é uma matéria da Conexão Política, os links dos artigos vão ficar na descrição. Governo Lula defende regulação de redes sociais em Fórum Global da ONU. Né? Então ele já está fazendo isso e tentando adquirir apoio internacional para isso. Da mesma maneira que a China faz, a Rússia faz, né? Onde são países onde o governo controla toda a oposição política.
O que eles querem fazer é impedir que um novo Bolsonaro surja. Não porque o Bolsonaro era uma real ameaça política para eles, ou que o Bolsonaro politicamente poderia combater eles, mas que o Bolsonaro é um símbolo e ele criou um mito de uma nova direita que surgiu completamente anti-establishment. Então a dissidência que temos hoje, grupos nacionalistas, dissidentes, tradicionalistas, só foi possível por causa dessa direita bolsonarista que entrou com o pé na porta. A mesma maneira aconteceu lá com o Trump. A alt-right americana só foi possível por causa do Trump. Entende? E eles não querem que isso se repita. Então eles vão fortificar a censura. Lá nos Estados Unidos, pelo menos, eles ainda têm o decreto, né, o artigo da liberdade de expressão absoluta. Eles podem falar, publicar o que eles quiserem, por mais que eles ainda sofram censura das big techs. E aqui no Brasil nós não temos uma lei de liberdade de expressão, o que impossibilita surgir uma verdadeira direita com um discurso genuíno que não seja uma demagogia politicamente correta. E se alguma coisa boa pode vir dessa censura e dessa regulamentação que o governo Lula vai impor, né, é se uma oposição, né, e hoje em dia eu acredito, pelo que eu estou vendo no momento, que a maior oposição do governo Lula nas próximas eleições não vai ser o Bolsonaro vai enfraquecer muito politicamente, mas o MBL está fazendo reestruturações grandes dentro do seu movimento, do seu grupo, e eles estão apostando todas as cartas para concorrer com Lula nas próximas eleições, né? E o candidato deles, a princípio, vai ser o Danilo Gentili, que é um comediante, né? Então é uma figura como o Zelensky, né? Meio patética, mas o Danilo Gentili é um cara que ele preza muito pela liberdade de expressão, ele próprio sendo censurado politicamente, né? E perseguido politicamente com censura. Então tem as chances desses caras surgirem então com uma proposta de liberdade de expressão e de criar uma lei de liberdade de expressão caso eles vençam o Lula nas próximas eleições. Dessa maneira, seria o melhor cenário, porque daí finalmente nós poderíamos, como cidadãos livres, ter o direito de nos expressar e pensar de como quisermos, né? O que nós não temos nos dias de hoje. Outra questão preocupante é em relação às redes sociais, né? Porque quem é do meio dissidente, inclusive, já vê a perseguição que acontece lá. Não só pelo STF, mas pelas próprias Big Techs mesmo, né? O caso que mais mudou recentemente foi o Twitter, né, com a compra do Elon Musk, e ele quer transformar o site numa rede social para a liberdade de expressão. Porém, não se pode confiar totalmente no Elon Musk, por mais de algumas coisas muito benéficas que ele já tenha feito, porque ele próprio tem as suas limitações. Pode ver que o próprio Elon Musk desbaniu o Kanye West, mas quando o Kanye West continuou com os comentários que ele estava realizando no final do ano passado, nós vemos que o Elon Musk decidiu banir ele, falando que aquilo não era liberdade de expressão, era um discurso de ódio. Então, dá para ver que o próprio Elon Musk ele tem limitações e liberdade de expressão para ele é até onde ele quer que vá, né? Quem acompanhou as entrevistas que o Kanye West realizou para o Tim Pool, Gavin McInnes, Nick Fuentes, Alex Jones, sabe que o que ele estava fazendo ali não era um discurso de ódio, muito pelo contrário, era um discurso de amor, né? Se as pessoas fossem ouvir o que ele está dizendo sem preconceito, sem uma mentalidade progressista e politicamente correta, entenderia que o que ele está realmente querendo dizer. E a reação às frases que ele disse, às coisas que ele disse, é justamente o que ele estava condenando nas suas falas. Então é muito previsível como as massas vão se comportar, principalmente nas redes sociais, né? Outra rede social que sofre enorme perigo é o Telegram, e essa eu acredito que seja a maior, né? Porque já houve censura do Telegram na própria campanha, né? O Lula ele conseguiu, já na época das eleições, com uma parceria com o STF, censurar e perseguir jornalistas, né, e políticos de direita, né? Mandatos de prisão foram feitos para o Constantino, por exemplo. O Nicolas Ferreira perdeu a sua conta nas redes sociais também, né?
O, e o próprio Lula já falou que ele vai tentar derrubar o Telegram, algo que o STF tentou fazer ano passado e não conseguiu por pressão até mesmo do próprio presidente que nós tínhamos, né, que defendeu o Telegram. Então eles não conseguiram derrubar. Mas agora, com um governo petista que também quer derrubar o Telegram para combater grupos de direita e dissidentes, com certeza isso pode acontecer e pode se tornar uma realidade. Né? Então, grupos de direita e grupos conspiracionistas, né, como eles afirmam, que na verdade são grupos mais dissidentes e tradicionalistas, são completamente censurados, né, são apagados. E quando você tenta acessar os grupos e canais, aparece lá que eles foram proibidos na sua região pelo STF. Né, e inclusive pelo TSE, o que é curioso, né, porque nós não estamos mais em período de eleição, mas o TSE conseguiu poderes inconstitucionais e continua exercendo esse poder. Né. Somente um imbecil acreditaria que eles estavam ali para defender os interesses da democracia, né, pelo contrário. E porque a própria democracia ela é paradoxa, como o próprio Júlio Zévola escreve no livro dele analisando a questão do fascismo. Né. Então, se perdermos o Telegram, né, provavelmente as pessoas vão ter que retornar para o Twitter, né, que a princípio está para ser uma situação bem melhor. O próprio Elon Musk demitiu a equipe inteira do Twitter Brasil, então pode ser que a próxima equipe seja composta por pessoas melhores, né, que nem está sendo feito lá nos Estados Unidos. Porém, ainda com a própria banimento do Kanye West, sabemos que não vai ter tanta liberdade assim quanto queríamos, né? Mas é melhor que nada. Então, uma dica que eu dou para todos que estão ouvindo é para aprenderem a falar, a digitar, a comentar, né? Esqueçam um pouco aquele discurso inflamado, radicalista que muitos têm, de bordões, slogans. Quem faz isso são os progressistas. Tentem saber o que vocês estão defendendo, saber como defender, para quem vocês estão falando, como vocês devem falar, quando vocês devem falar, de que maneira vocês devem falar. Se vocês saberem essas coisas, essas pequenas coisas que só podem ser aprendidas através de muita paciência, disciplina e também estudo, então vocês vão conseguir vencer, né, os bloqueios da censura, pelo menos em redes sociais como o Twitter. Isso, claro, como é agora, né? Futuramente, quem sabe, estando o poder da censura nas mãos de Felipe Neto e Manuela Dávila, as coisas podem ficar talvez muito piores, né? Não se sabe. Podemos apenas torcer para o melhor, né? E tentar deslizar entre a censura como podemos, pelo menos para os próximos 4 anos, e tentar fazer com que, nas próximas eleições, pautas de liberdade de expressão sejam finalmente feitas, porque é somente através da liberdade de expressão que podemos ter uma situação política honesta e orgânica e real, né? Senão é tudo apenas demagogia. Nós precisamos de leis de liberdade de expressão da mesma maneira que os Estados Unidos possuem. E tudo que tenta ser suprimido pelo Estado vai acabar uma hora se voltando contra o próprio. Então, é muito provável que isso possa acontecer. Então, é um vídeo simples, é um vídeo curto, não muito elaborado. Só vim aqui comentar para vocês essas notícias que vi essa semana. Novamente, as notícias, os links dela vão ficar na descrição. E é um vídeo extra. Não vão ser constantes, então não vai ter todo o vídeo, toda semana, um vídeo extra. Mas, quem sabe, outros membros também do Quinta, não só eu, vão poder fazer eles com mais liberdade e publicar quando sentirem vontade. Eles só não serão publicados durante a semana, onde já vão estar vídeos agendados. Então é isso. Compartilhe esse vídeo, deixe o joinha e continuemos a luta.